Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando, estudante de Ciências da Computação, ali na Universidade Federal de Mato Grosso, e atualmente estou cursando o 6º semestre. Vim apresentar o trabalho de realidade virtual, no qual o meu tema é realidade virtual aplicada ali ao agronegócio, e em si o trabalho era para fazer um artigo, e no caso, o meu artigo ele é uma revisão sistemática, pois se baseia em artigos já publicados, que propunham ali a aplicação da realidade virtual na agricultura ou no agronegócio. O meu trabalho foi baseado na seguinte pipeline. Primeiro ali eu fiz uma busca bibliográfica, onde em algumas bases de dados eu busquei alguns artigos, baseando-se em algumas palavras-chave. Depois, como segundo passo, eu fiz a extração, ou seja, eu selecionei aqueles artigos que seriam de acordo com o meu trabalho e aqueles artigos que, apesar de serem selecionados pela palavra-chave, a proposta em si não estava de acordo com o que eu propus. Então eu fiz ali a leitura do resumo de cada um deles e deletei aqueles que estavam fugindo já do meu tema. Aí eu fiz em seguida, como terceiro passo, os artigos selecionados, eu fiz ali uma leitura, fiz ali um resumo deles e fiz essa revisão, para então redigir o meu artigo. Logo em seguida eu obtive alguns resultados que eu vou apresentar posteriormente e depois eu fiz a apresentação. A busca bibliográfica. Eu consultei as seguintes bases de dados: o Google Scholar, o IEEE, Korea Science, MDPI, Cielo, Infoteca e Spring Linker, usando as seguintes palavras-chave: realidade virtual, agronegócio e agricultura. E eu tentei cruzar elas para que não viessem artigos com essas palavras-chave, porém elas não conectadas, não relacionadas. Ao todo eu consegui 16 artigos, dos quais 6 desses foram exclusos por não atenderem ali os meus requisitos, que eram estar na língua português ou inglês, ter as palavras-chave e também ter como objeto de estudo a realidade virtual aplicada ao agronegócio. A distribuição dos artigos entre os países que foram estudados: 5 foram da China, 5 artigos da China, 4 do Brasil e somente 1 da Austrália. Em resumo, o objetivo era fazer esse levantamento na literatura mesmo e as contribuições da realidade virtual no agronegócio nesses trabalhos. O método foi fazer aí a consulta nessas bases de dados e a conclusão foi de que a realidade virtual, ali nos domínios da agricultura, desde seus estudos há 20 anos atrás até a presente data, ela segue a mesma linha de pensamento, que é alcançar proficiência na cultura do agronegócio através da simulação e testes de ambientes virtuais. Esses estudos, então, nos levam à conclusão de uma agricultura virtual, que seria ali a ideia de transportar as problemáticas da agricultura para um ambiente virtual, onde torna muito mais fácil fazer experimentos e testes, muito mais baratos também, muito mais viáveis, muito mais flexível, entre uma série de outras vantagens, fazer um ambiente 3D do que tentar experimentar isso no mundo real. Então, essa é a proposta da agricultura virtual: transportar ali todos os problemas de todos os elos ali da agricultura para um ambiente de simulação 3D. Nesse elo aí a gente pode colocar a gestão, maquinários, ensino, projeção de perspectiva, manipulação de dados, e utilizar a realidade virtual ali como uma ferramenta de tomada de decisão. Porque é muito mais fácil você visualizar os dados para tomar uma decisão do que não ter uma visão ampla e acabar chegando a uma decisão errada. Então, a realidade virtual ela vem com essa proposta também. Ela te dá a ideia de escopo geral da coisa. Por exemplo, uma plantação de arroz ou milho, sei lá, se você produzisse em um ambiente virtual, levaria, sei lá, você poderia colocar para ela amadurecer em alguns minutos, fazendo algumas simulações. Diferente do mundo real, se você fosse testar essas plantações, querer fazer testes, análise, etc., você tem que esperar o tempo real do crescimento desse plantio para você fazer esses testes. Então, aí já seria uma vantagem. Você poderia aplicar isso também sei lá, a cultura de porcos, vacas, galinhas, etc. Você poderia também fazer o quê? O teste de máquinas agrícolas, tratores,
fazer ali manutenção deles através de um ambiente virtual, uma série de outras coisas que poderia ali ser introduzido ao ambiente virtual ao invés de ser feito no mundo real. Então, primeiro faria-se no ambiente virtual e depois passaria para fazer no mundo real. Isso é inúmeros benefícios, né? Então, dos resultados, a gente tem a aplicabilidade dela em 3 campos aí da agricultura. Uma delas é análise e extração ali de dados, de informações no meio agrícola. A segunda seria a operação e manutenção de máquinas. E a terceira, a educação ali para a área agrícola. A análise e extração de informação através da visualização e técnicas de realidade virtual. Tem se mostrado muito eficiente. Muitos dos artigos que eu li tem se mostrado muito eficiente os resultados obtidos através de análise, digamos, de solo, por exemplo, de plantas, de sementes, através de um ambiente virtual. Os resultados finais têm se mostrado muito efetivos, muito semelhantes aos resultados quando estudado ali do real mesmo. Só que a diferença é que utilizando o ambiente virtual, você acaba não degradando o ambiente, porque muitos desses estudos, muitas das vezes, precisa ali fazer coleta de material, e nisso ele tem que degradar o ambiente. Então, a ideia da realidade virtual aplicada a essa análise e extração de dados, de informação, né, ela vem com essa proposta de ser menos invasiva à natureza, de não degradar tanto a natureza, uma vez que você vai fazer tudo isso em um ambiente virtual. Aqui tem alguns trabalhos, eu não vou falar de todos eles pelo tempo, porém todos eles estão especificados no meu artigo. Eu vou falar de um deles aqui, sobre análise e extração, que seria esse modelo de visualização 2D e 3D de imagens tomográficas de raio-x de amostras agrícolas, baseado em técnicas de processamento paralelo e realidade virtual. Nome comprido, né? Porém, aqui ele usa a realidade virtual para criar ambientes interativos através de mouse e teclado e luvas para processos não invasivos de análise e inspeção de amostras de solos agrícolas reais, permitindo extrair e visualizar características de atributos físicos como densidade e unidade de solo de forma mais realista que processos bidimensionais. E como vantagem, ele traz aquilo que foi dito anteriormente, processo de análise não invasivo, algo menos agressivo à natureza. E os estudos, como também disse anteriormente, têm se mostrado muito eficazes e precisos, o que é uma boa notícia. Temos também simuladores de realidade virtual para operação e manutenção de maquinários agrícolas. Tem se mostrado muito efetivo, uma vez que ele proporciona várias vantagens, né? Vou citar algumas delas aqui. Treinamento de alunos simultaneamente. Sairia muito caro e às vezes não teria maquinário suficiente para todos os alunos treinarem ali, brincarem ali simultaneamente, coisa que com realidade virtual seria mais possível, uma vez que é muito mais barato fazer a implementação de um ambiente virtual do que com os maquinários reais ali. Desperdício de peça. É muito mais fácil você fazer manutenção virtual, porque você não está perdendo, você não perde peça ali, você não gasta nada para fazer testes de manutenção, né? Do contrário, se você fosse para ensinar um aluno a fazer manutenção, você precisaria dos objetos ali reais, das peças reais. E muitas vezes essas peças acabam sendo descartadas após o uso, né? Então ela acaba ajudando neste ponto também. Sem contar os riscos que ela evita, porque é muito mais perigoso você tentar ensinar para um aluno no real ali, do que no ambiente virtual, que ele não corre perigo nenhum. Outro fator muito legal é a questão de eventualidade. São coisas que raramente acontecem, que você quer mostrar para o aluno, porém não aconteceu ali, porque no real é algo ao acaso. Diferente do ambiente de simulação, que você poderia disparar para acontecer, né? Então você poderia ali reproduzir ambientes de que no mundo real raramente aconteceria. Mais uma vez, salientando que eu não trouxe aqui todos os artigos falando sobre cada um deles, porém eles estão especificados no meu artigo. E eu trouxe somente um deles. É esse daqui, que o nome em uma tradução livre seria Realidade Virtual aplicada a experimentos de equipamentos agrícolas. A proposta é fornecer através da realidade virtual experimentos de equipamentos agrícolas em ambiente virtual como alvo principal. Máquinas agrícolas de grande porte. Tem como proposta reduzir custos de produção, tempo de fabricação e desperdícios de materiais.
Então, como benefício, ele fornece confiabilidade e segurança nos experimentos de equipamentos agrícolas. Tudo isso através de um ambiente 3D. A realidade virtual ela também está sendo muito aplicada na área da educação, isso não só no setor da agricultura, como também em todos os outros setores. Tem se mostrado muito efetiva, uma vez que a visualização ela potencializa ali a capacidade de memorização de informação, mesmo que o dado seja complexo, ela consegue, a pessoa visualizando consegue abstrair mais as ideias e ela também consegue memorizar e aprender de forma mais eficiente. Então, na educação de cunho agrícola tem sido muito efetivo e tem muitos estudos sobre isso. Aqui eu trouxe alguns e eu vou falar somente de um deles, que é esse aqui. Em uma tradução livre nós temos aqui que é a aplicação de realidade virtual em navegação de sistemas de terras ecológicas. A proposta era criar uma fazenda virtual para instruir estudantes sobre a educação elementar do básico de agricultura ecológica, promovendo a importância da conservação de terras agrícolas através de um ambiente de simulação 3D. Então aqui no caso ele vai fornecer ali o conhecimento básico, né? Esse trabalho foi feito na China. Lá tem instruído os alunos desde cedo com esse trabalho aqui. A proposta deles, né, foi instruir alunos desde cedo a ter essa mente de um mundo sustentável. Então essa foi a proposta deles. E como considerações finais e desafios, a gente vê que a tecnologia ela tem avançado muito e a realidade virtual em si tem colaborado com todos os setores e para a agronomia também. Como desafio, a gente vê que ainda o mercado tem investido muito, muito pouco. Quem sabe aí mais para frente, né, ela vê que tem outras áreas como a saúde, a educação, que está investindo pesado em realidade virtual. E se for efetivo para essas áreas, pode ser que a agricultura ela veja que pode sim ser muito mais efetivo e ela pode investir muito mais do que ela está investindo agora. E pode alavancar esse estudo aí para a agricultura também. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.